mais fortalecidos pela prece que compartilhamos, vamos juntos beber da água fluidificada. Essa água que esteve aqui ao longo do programa Viver é Melhor, recebendo as nossas melhores energias, as vibrações de saúde, de amor, de renovação de alma, que todos almejamos para vivermos bem todos os dias da nossa existência, na terra e no céu da terra. Então, ao bebermos dessa água fluidificada, vamos pensar naqueles a quem amamos, aqueles que muitas vezes estão sofrendo de algum padecimento físico ou espiritual e que buscam também as soluções para os seus problemas, que possam encontrar na água fluidificada esse lenitivo celeste de fortalecimento espiritual para que a saúde do corpo esteja também em dia. E esse fortalecimento da prece, nós compartilhamos com você de hora em hora aqui na programação da Boa Vontade TV. Pode continuar ligando para o 0310 07 940 e colocando o seu nome dos seus familiares e amigos na sagrada corrente ecumênica de preces da Boa Vontade TV. Hoje o programa Viver é Melhor conversa com você sobre a acupuntura. No bloco anterior nós falávamos sobre as questões respiratórias e a acupuntura também favorece a saúde da mulher. A mulher está sempre preocupada também, né? E em ter esses cuidados no dia a dia, doutora Adriana, até por ter esse processo da gestação e aí tem que ter todo um cuidado ginecológico e tal. Então, as mulheres estão sempre indo ao médico. Agora, como a acupuntura vai ajudar elas também, por exemplo, com cólicas, dores de cabeça, que são tão frequentes nas mulheres? É verdade. As mulheres, eu acho que são é o grupo que mais frequenta a acupuntura, mais inclusive do que os homens, né? Sim. Porque muitas vezes o homem ou a pessoa tenha medo da agulha, né? Sim. E aliás, medo de agulha acho que é um processo reverso, né? Os homens eu acho que têm mais medo de agulha do que as mulheres. É verdade. E a acupuntura é muito interessante porque ela não dói, né? Ela não é que nem uma injeção, né? Muitos que nunca fizeram, né? Tem esse receio, essa preocupação da dor da agulha. Mas ela é muito tranquila, né? Eu falo para as crianças que é uma picadinha de formiguinha. Os pacientes me falam que é menos do que isso. Então é muito interessante. E para a mulher, para a saúde da mulher em si, é um recurso adjuvante que é muito bacana, né? Então, por exemplo, no quadro da TPM, né? Pela medicina chinesa, é um quadro de estagnação do Qi, da energia do fígado, né? Porque a mulher, ela é muito figadal, né? A gente já comentou que a emoção ligada ao fígado é aquela emoção da irritabilidade, do estresse, que muitas vezes pode acontecer no pré-menstrual, né? Então, a energia, ela fica estagnada, ela fica parada quando a gente tem um quadro de TPM, né? E a acupuntura, ela ajuda a circular essa energia, né? Geralmente, em 3 a 4 ciclos, fazendo as sessões de acupuntura, o quadro, assim, se resolve muito bacana, inclusive sem medicamento. Olha, né? Que bom. Então, porque existe uma adaptação desse quadro energético, né? E, por exemplo, você comentou da cefaleia, da dor de cabeça, da enxaqueca, né? Muitos têm... Que às vezes vem já acompanhada da própria TPM. Isso, ela piora, né? Com a TPM, a enxaqueca piora, e às vezes é uma pessoa que já tem a enxaqueca há muitos anos, né? Desde do quadro mais, né, antigo, da adolescência, já vem com esse quadro de enxaqueca. E a acupuntura associada a algumas alterações alimentares, alguns hábitos alimentares, melhoram extremamente esse quadro de enxaqueca. O acupunturista, eu falo que fica muito contente quando vê um paciente com dor de cabeça que vem procurar no consultório, porque a gente fala que é caso, muitas vezes, ganho, né? Sim. Porque melhora muito, né? Muitas vezes, só com os remédios alopáticos, ele continua tendo a dor de cabeça, continua tendo a enxaqueca, né? E só fazendo acupuntura,
isso se resolve. Né? Então, é extremamente bacana para esse quadro da mulher. Né? A mulher, quando ela vai evoluindo, acaba engravidando. Né? E na gravidez, nós não podemos utilizar muitos remédios que nós utilizamos habitualmente quando a mulher não está grávida. Né? Mas mesmo durante a gestação, ela pode fazer acupuntura? Ela pode fazer acupuntura. Né? Então, nós temos inclusive casos de pacientes que vão para engravidar, porque a gente sabe que a acupuntura, ela aumenta a fertilidade. Então, eu tenho pacientes no consultório que vão desde o período pré-gestação, né, que querem engravidar, então a gente faz a acupuntura e aí engravidam, né, e passam a gestação inteira com a gente até o final, né. A gente já teve até casos em que o bebê ele não virava, né? Então ia fazer cesárea e a paciente queria fazer parto normal, então existem pontos para fazer ele descer, virar, e a paciente liga no consultório, doutora, virou, tô indo por parto normal, né? Então é muito bacana, porque a gente mexe com a energia, né? E muitas vezes o que acontece durante a gravidez, a paciente tem náuseas, por exemplo, né? E aí toma os remédios alopáticos e faz acupuntura que melhora bastante, né? Tem refluxo, tem dores nas costas, né? Porque como fica com o peso maior, a gente muda o nosso eixo de gravidade e acaba tendo muitas vezes dores na coluna, né? E a paciente gestante não pode ficar tomando qualquer tipo de medicamento, anti-inflamatórios, então faz acupuntura para melhorar. Né? Existem alguns pontos que a gente não utiliza, né? Acaba não utilizando durante a gravidez porque eles falam que seria talvez abortivo, né? Então a gente acaba não utilizando esses pontos. Mas na China eles fizeram inclusive estudos que lá pode abortar, né? E para ver se conseguia realizar o aborto, mas não consegue, né? Tanto é que você vê como a natureza ela é tão perfeita, né? Porque o corpo e a medicina chinesa... Ele já trabalha numa energia para manter sempre o organismo ali em equilíbrio. Exatamente, para manter esse equilíbrio. Eu acho que isso é realmente fantástico, né? Tanto do corpo quanto da medicina chinesa, né? Então, e a última fase, que é a fase da menopausa, né? Então, da mulher, nesse quadro, nós temos uma deficiência da energia basal, né? E por isso que aparecem os calores, a irritabilidade, né? E isso também é tratado com a acupuntura, né? Hoje nós temos pontos específicos para melhorar esse quadro energético e esses sintomas, né? Que é um quadro natural, né? Na verdade é um quadro natural mas que causa algum desconforto para a mulher. Por isso é importante, é bacana associar, porque a gente pode utilizar tanto o tratamento alopático quanto o tratamento mais natural, né, relacionado à acupuntura junto. E aí, nesse caso, existe um período, por exemplo, do mês, especialmente quando nós estamos falando sobre essa relação mais ginecológica da mulher, um período exato no mês em que essa acupuntura seria mais aconselhável, doutora? O importante é fazer o tratamento habitual e com regularidade, né? Eu digo, tem alguns momentos, às vezes, que o paciente ele tem mais sintomas, né? Quando ele tem mais sintomas, ele pode, inclusive, fazer mais vezes durante a semana, né? Mas, geralmente, num quadro, por exemplo, de cólica menstrual, o paciente fazendo uma vez por semana, nesses 3 a 4 ciclos menstruais, ele geralmente costuma ter o equilíbrio energético. Certo. Agora, durante a gestação, o bebê também vai sentir os benefícios da acupuntura? É interessante, né? Eu acho que na gestação, a gente costuma, eu digo que a gente tem que deixar o corpo fluir, né? Eu acho que cada um tem uma linha de energia, né? E no meu caso, eu costumo deixar a gestação fluir naturalmente. Se existe alguma necessidade específica, a gente atua com a acupuntura, né? A gente pode
existem estudos, né, já utilizando a acupuntura para melhorar o quadro geral do bebê, às vezes de crescimento, né, e a gente sabe que melhorando a energia da mãe, você melhora a energia do feto, né, porque às vezes o que acontece é que a mãe desnutrida, a mãe que, né, assim, tem um estresse muito grande, né, ela acaba passando também essa energia para o feto. Então, se a gente trabalha isso, a gente melhora esse quadro geral, a gente também vai beneficiar o feto. Certo. Bom, a gente tem uma dúvida aqui, que é da Maria Júlia, da cidade de Jundiaí, São Paulo. A senhora falou um pouco sobre isso, mas vamos falar mais. Ela pergunta, a acupuntura pode provocar aborto? Então, na verdade a gente tem esse estudo aí que eu cheguei a comentar com vocês, né, que isso não foi comprovado cientificamente, ou seja, não foi provado. Não é possível. Isso, mas a gente costuma não utilizar os pontos que seriam pontos considerados, né, pela medicina chinesa abortivos, né, por que abortivos? Porque ela faz descer o feto, né? A gente tem pontos específicos para cada fase da gestação, né? Então, mas não foi comprovado cientificamente. Então, na verdade, isso realmente ainda não tem isso cientificamente comprovado. Né? Alice Dias, de Curitiba, no Paraná, pergunta se a acupuntura pode aliviar o inchaço, que é tão comum durante a gravidez. Existe esse inchaço, né, da gravidez, e principalmente no calor, né, e a acupuntura ela ajuda nessa drenagem sim, tá? A gente tem pacientes que fazem acupuntura durante o período de gestação e não incham, é muito interessante. Fala, nossa, doutora, antes eu inchava no calor e mesmo grávida não tenho inchado. Então, porque a própria gravidez realmente ela causa um edema, ela faz a compressão aqui dos vasos, né, e acaba prejudicando a drenagem. E com a acupuntura a gente consegue circular melhor isso daí e melhorar esse inchaço sim. Agora, acho que muitas pessoas têm aquela dúvida também, a gente até comentou um pouco diante de alguns outros processos, mas acho que, como a gente está falando de saúde da mulher, é importante voltar a essa questão. A acupuntura ajuda nas questões emocionais, porque, por exemplo, a mulher quando entra na fase da TPM tem mudanças e variações de humor muito grande, a mulher quando engravida tem este mesmo processo de mudança de humor, e essas questões emocionais muito à flor da pele. Quando entra na menopausa, novamente isso vai acontecer. Na verdade, mulher é sempre essa montanha russa de emoções, né, e de variações hormonais. Então, a acupuntura vai ajudar nesse processo? A acupuntura, hoje, nós já temos cientificamente comprovado que nós temos a liberação de serotonina, dopamina, noradrenalina, que são todas substâncias relacionadas à parte emocional. Né? Nós utilizamos hoje antidepressivos que têm exatamente essa função, a função de liberar esses neurotransmissores e aumentar essas substâncias no cérebro. E a acupuntura, fazendo essa liberação, ela melhora também o quadro geral. Tanto é que as pessoas falam, nossa, mas eu estou conseguindo dormir melhor, eu estou me sentindo melhor, né? Inclusive para o sono tem a própria melanocortina, que é uma substância que também melhora com a acupuntura, né? Então, nós temos pacientes que vão exatamente para isso, para tratar ansiedade, para tratar depressão, né? Tratar a síndrome do pânico, né? Hoje é tão comum ter síndrome do pânico, né? A nossa sociedade é uma sociedade, né, que hoje tem um estresse muito grande. Distúrbios de ansiedade também é muito frequente. Grande, muito frequente, e que melhoram com a acupuntura. Então, eu acho que hoje, para esse tipo de patologia, ela associada à medicina alopática é excelente. Tá? E inclusive com redução de medicamentos, né? O medicamento utilizado nesse quadro, ele é um medicamento geralmente controlado. Então, ele tem que ser sempre acompanhado com o psiquiatra, né? Quando tem a necessidade, né? Mas muitas vezes, a própria distimia, né? Que a gente fala que não chega a ser um quadro depressivo maior, nem um quadro de ansiedade generalizada, mas porque a gente acaba, às vezes, né? Tendo uma labilidade maior de humor, uma angústia um pouco maior em alguns momentos, né? E isso a acupuntura trata bem e muito bacana. Certo. Nós estamos indo para um breve intervalo, mas antes eu quero mandar um abraço a Maria Aparecida de Araújo, de Santa Rosa do Viterbo, no interior de São Paulo.
traz aqui o seu comentário, a sua contribuição ao tema do dia. Ela conta que já fez tratamento com acupuntura e diz que a sua dor de cabeça passou, melhorou bastante. Então ela indica para todos. E pede prece por todos da sua família e também pelos seus funcionários. Muito obrigada, Maria Aparecida, pela participação aqui no programa Viver é Melhor. Você que está nos acompanhando pode fazer como ela, da mesma forma que ela. É só ligar 0310 07 940. 0310 07 940. Até já.